Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, é: Deus me ama? Essa é uma pergunta coerente, é uma pergunta comum, é uma pergunta em que muitas das vezes, além de serem feitas dessa forma, nesse formato, elas são respondidas muitas das vezes sem ter uma base, texto no contexto. Então, hoje eu quero ser para você como as Escrituras diz. E é o que eu vou falar para vocês, assim como eu já tenho dito nos vídeos que eu tenho feito neste canal. Você precisa conhecer. Então, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube te lembre, ou te faz lembrar dos vídeos que eu tenho postado. Praticamente todos os dias eu tenho um vídeo novo para você, ou dentro de um assunto que eu já havia começado. Tá certo? A sua crítica, o like ou dislike, aí no rodapé o que você achou desse vídeo, ou dos outros que eu já tenho postado. Tá? Porque esse vídeo é uma reflexão, é parte, resumo daquilo que eu já tenho no canal, que já são mais de 350 vídeos para vocês. Vamos aprender juntos? Deus me ama? Essa é a pergunta, essa é a indagação comum. Digo até de forma bastante coerente, universal. Vamos lá. A questão de saber se Deus me ama, se é algo pessoal, individual, é o que nós iremos saber. Não só eu e você, mas toda a humanidade. E as pessoas que derem ouvidos à palavra de Deus. Há pessoas que quiserem ouvir a verdade. Porque o mundo tem muitas respostas, mas a que eu gostaria que você atentasse ou tivesse aí a rica percepção está dentro das Escrituras Sagradas. Vamos lá. Isso aqui é repetido dentro da palavra de Deus, nos evangelhos, desde o Velho ao Novo Testamento. Então vamos lá. As Escrituras nos fazem lembrar do amor de Deus por nós, por mim e por você. E olha o que ela diz. Para começar, Deus criou a imagem, ou criou a sua imagem, a humanidade. Deus criou a humanidade, a sua imagem. A sua imagem, Deus assim o fez. Bora saber. Ele fez tudo isso com cuidado e interesse. Ele formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Isso está no Gênesis. Vou passar para vocês esse texto, esse versículo, tá? Vou passar já para vocês. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre a sua criação e ele adormeceu, o primeiro ser criado por Deus sobre a terra. Tirou-lhes das costelas e fechou um lugar aonde havia tirado uma de suas costelas, carne de sua carne. No caso, o homem faria a mulher. Escute. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher, ou uma mulher, e o levou, trouxe, levou, entregou, presenteou. Seria aí a sua companheira, a sua companhia. Olha que interessante essa passagem, depois você pode ler no contexto. Gênesis 2:7, do 21 ao 22. Gênesis 2:7, do 21 ao 22. Há uma intimidade aqui entre Deus e a sua humanidade. Com o resto da criação, Deus apenas falou e tudo passou a existir. No entanto, porém, neste caso, Deus levou tempo para formar o homem e a mulher, trazendo os requisitos. Por quê? Porque eu disse no início do vídeo que Deus fez o homem, a imagem de Deus assim o fez, o formou.
tirando do pó da terra e soprando sobre as suas narinas fôlego de vida, respiração. O ser humano, ele é um ser tripartido, quero deixar claro para vocês. Não vou trazer aqui nesse bloco, mas só quero deixar para vocês porque eu tenho vídeos falando sobre esse assunto. O ser humano é um espírito, possui uma alma e habita a um corpo, tá? Então, para vocês entenderem aí como foi feito, formado por Deus. Então, vamos lá. Então, dê uma olhadinha lá também com relação a domínio, tá? Gênesis 1:28. Ele lhes deu domínio sobre a terra, Gênesis 1:28, certo? Então, depois da criação, Deus deu ao ser humano, ao casal, domínio sobre a terra. Deus se relacionou diretamente com Adão e Eva. Após a queda, o casal se escondeu de Deus. E quando estavam no jardim, Gênesis 3:8, pós sua queda, tá certo? Não era anormal que podiam falar com Deus. Era anormal que se escondessem, certo? Era normal que se falasse com Deus antes da queda, do pecado, né? Lembra aí, tem até as histórias seculares a respeito da maçã, né? Comeu o fruto ali, e o fruto proibido, Deus disse para não comer, porque a partir daquele momento eles sofreriam danos nas questões espirituais, nas questões da alma e com relação ao trabalho, ao seu dia a dia com o corpo, né? Então, já tenho esse assunto em outros vídeos neste canal, tá bom? Então vamos lá, Gênesis 3:8. Então o que aconteceu? Não era normal que agora eles continuassem como estavam antes, porque haviam desobedecido, haviam pecado contra Deus, certo? Então era normal que se escondesse. Quando alguém faz alguma coisa errada, qual é a tendência? É fugir, é se esconder. Não é assim? Você não tem observado nos jornais, nos televisivos da vida, não é? Você não tem observado aí como a coisa é e como tem sido? Fez algo errado, a pessoa se esconde, beleza? Ok? Se esconde da justiça, porque se a justiça pegar, não é verdade? Então, após essa queda, o homem se escondeu, tentou se esconder de Deus. É o que acontece hoje. O mesmo ser humano, tá? Hoje o ser humano se esconde de Deus, tá certo? Olha lá. Então, logo após o pronunciamento de Deus sobre a maldição no casal e sobre o casal, tá? As coisas mudam. Porque tem toda uma história, você precisa continuar lendo Gênesis. Leia Gênesis, começa lendo do início aqui que eu passei para você entender melhor, ok? Estou instigando você, tá? Para que você aprenda um pouco mais assim como eu tenho aprendido. Então vamos lá. O Senhor Deus fez roupas e peles com as quais Adão e Eva e a sua mulher se vestiram. E Deus disse, olha, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Olha só, eis que o homem passou a ser, voltou, mas não no sentido de voltar do que já havia, mas no sentido agora de viver uma vida que agora estava em desobediência. E por causa dessa desobediência, Deus disse e impôs alguma coisa, tá certo? As coisas já não eram mais as mesmas. O amor de Deus, sim, esse nunca mudou. Mas aqui Adão e Eva, o casal, agora conhecedor do bem e do mal, precisavam optar, precisavam decidir o que eles queriam da vida após essa desobediência. Então vamos lá. É preciso impedir que se estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e vive eternamente. Então aqui haviam duas árvores. Uma árvore do bem e do mal, do entendimento, e uma árvore da vida. Logo que eles comeram da árvore do bem e do mal, para conhecimento do bem e do mal, como Deus assim o é, como a Deus sim é, né? Ele não podia comer da árvore eterna, desse conhecimento, dessa árvore eterna. Se eles comessem, imagine o que ia acontecer. Então Deus assim proibiu que eles comessem da segunda árvore. Comeram da primeira, mas da segunda eles não comeram, tá certo? Ok? Lendo Gênesis em diante você vai entender melhor. Vamos lá.
Então, por isso, o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra que havia sido tomada. Então, só lembrando aqui que Deus formou o Éden ali próximo do Iraque, o Irã, né? Próximo a alguns rios, Rio Tigre, Poseidon, né? Depois, se você dar uma olhadinha na geografia bíblica, você dá uma olhadinha ali, você vai entender melhor o lugar, mais ou menos o lugar onde Deus havia plantado, formado esse jardim para que o homem, esse casal, tivesse acesso, sem a necessidade agora de ter que correr atrás, e ter que correr atrás do prejuízo, né? Então vamos lá, Gênesis 3, 21, 23, você vai entender a ação de Deus aqui. Então Deus traz algo na vida e sobre a vida do ser humano agora, que o ser humano precisava dar seus pulos, tá? Porque desobedeceu, e ele, nessa desobediência, veio o castigo aqui, a punição, a correção de Deus, mesmo sendo em amor, ok? Beleza lá? Então vamos lá. Então ele os expulsou do paraíso. Deus assim levou eles a um outro lugar, a uma outra terra, entendeu? Então no desenrolar desse plano, tá certo? Nessa queda, nessa pós-queda, então 1 Pedro 1,20, Deus ama tanto a humanidade que escolheu nos criar, mesmo sabendo da dor e que nos havia de causar no sentido de escolha. Entre aspas, livre-arbítrio, se é que podemos chamar isso de livre-arbítrio. A liberdade, livre escolha. Tá? Então, depois dá uma olhadinha primeiro a Pedro 1,20, já no Novo Testamento. Existem muitos versículos que demonstram o amor de Deus. Podemos ver sua ternura tanto no Antigo quanto no Velho, apesar de tudo, apesar de todas essas coisas, apesar desse desenrolar da história. Davi e outros salmistas eram particularmente articulados em relação a isso, sabiam muito bem o que era isso. Salmo 139, depois você dá uma olhadinha. Cântico de Salomão é outra grande figura do amor e da demonstração do amor na história humana com relação à história israelita e dessa preservação do remanescente do povo de Deus, tá certo? Então Deus é visto como justo, mas também Deus é misericordioso. Ele é eterno e tem ciúme do seu povo e deseja, para com esse, ter um relacionamento restaurado. Esse relacionamento restaurado foi com a primeira vinda de Cristo na cruz do Calvário, o Filho do Deus vivo, aquele que deixou a sua glória, se encarnou, o Verbo se tornou carne, habitou entre nós, viveu, amou, morreu, ressuscitou, para que nós tivéssemos de volta essa ligação. Lembra que o ser humano é um espírito? Isso foi quebrado e prejudicou a questão da alma, e prejudicou a questão do ser humano, porque o ser humano hoje sofre as questões da alma, sofre as questões das intempéries, das doenças, das enfermidades, isso decorrente desta sobratura, tá? Então, cada indivíduo, cada pessoa desta nação, não importa, obstante a querer ser ou não de uma raça ou de outra, de uma cor ou de outra, né? Então é tido com muito amor e com as coisas de Deus. Podíamos citar aqui Ruth, Agar, Davi, Abraão, Moisés, Jeremias e outros tantos do Velho Testamento sobre a questão do amor e do trato de Deus, né, para com essas pessoas. Deus se limitou à pele humana para nos redimir. Deus, ele abriu mão, tá certo, da sua glória para que pudéssemos ou para que viéssemos a redimir a humanidade. Filipenses 2, 5 a 11. Dá uma olhadinha, ele entrou no nosso mundo, tá? Nascido de uma mulher, de Maria, tá? E ele veio de uma forma humilde, passou por tudo aquilo que nós já sabemos, que as pessoas que leem a Bíblia, as Escrituras Sagradas, sabem do que eu estou falando. Se você não sabe ainda, seria bom que você comece a aprender. Deus veio para curar, restaurar todos e dar sentido à vida. Então, dele nos ensinou realmente o que é o amor. Lucas 13, 34, registra Jesus dizendo o quê? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja aqueles que foram lhe enviados, falando também sobre ele. Então, quem foi que levou Jesus à cruz? Os religiosos. Então, aqui estava dizendo Jerusalém, Jerusalém, falando a respeito dos religiosos, das grandes figuras da época, tá certo? Que não entenderam, apesar de já saberem
pela Torá, pelo Pentateuco, sobre o Messias e a vida dele, mas assim como fizeram com os profetas, também fizeram com Jesus. O mataram. Tá? Então, como galinhas que se ajuntam aos seus pintainhos por debaixo dela, assim também Deus quis fazer isso com os israelitas, tá bem? Então, só para a gente entender. Talvez a melhor imagem do amor de Deus seja a paixão, a crucificação, né? Então, Paulo nos lembra aqui, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa talvez tenha coragem de morrer. Mas ele morreu por todos nós, né? Por toda a humanidade que crê. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter morrido, padecido por cada um de nós, nós que ainda éramos pecadores. Hoje, nós somos pecadores redimidos, tá? Não somos mais pecadores condenáveis, mas redimidos, tá bom? É isso que eu tinha para vocês hoje, só para a gente ter uma ideia do amor de Deus para com o seu povo. Efésios 2, 1 e Efésios 4, 5. Depois dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha também em João 10, 10. Estou instigando você a ler. Romanos 8, 1 e 2. Dá uma conferida. Confirma aí. Eu quero que você esteja procurando essas passagens para que você possa também ter um entendimento melhor sobre o que eu estou falando. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo que você estiver fazendo. Até um próximo vídeo, quem sabe eu faça mais um a respeito deste assunto. Deixa aí embaixo o que você achou disso, o que você gostaria de ouvir também. Até!